Firmeza, pessoal? William Munhoz de volta para mais uma resenha de Rurouni Kenshin de 2023 da Crunchyroll. Hoje, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, eu vou pegar um mini arco, digamos assim, que é meio que um evento, que hoje eu vou falar sobre a entrada do Yahiko no elenco. Basicamente, nós temos aqui dois episódios, que meio que fecham o arco da entrada do Yahiko do elenco principal aqui. Então, se eu pegasse só um episódio, ele ia ficar pela metade, desse mini arco, desse pequeno arco aqui. E, logicamente, eu não tenho como falar do arco inteiro que cobre essa parte, essa temporada, porque senão ficaria um vídeo enorme e seria inviável. Então eu vou pegar esse pequeno arco, que é a entrada do Yahiko, e o desenvolvimento dele inicial, e toda a dinâmica dele inicial com os dois protagonistas, Kenshin e Kaoru. E o que acontece, os eventos que acontecem nesse entorno da entrada dele na história. Então, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se tiver hype, dá hype. E também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, vem comigo, porque esses dois aqui são episódios bem interessantes de acompanhar. A gente vai começar pelo episódio 2, que se chama Um Samurai de Tóquio, Yahiko Myojin. E aqui eu aproveito para fazer também um meia-culpa, porque eu não trouxe aqui o nome, o título, do primeiro episódio, que é Kenshin Batosai Himura. Antes de começar a resenha de cada episódio, eu vou trazer o título dele também, para já ir ambientando, ajudar nessa ambientação. Então, vamos lá. Aqui nesse episódio já se passou uma semana desde que o caso do Hiruma, do Batosai farsante, foi solucionado. Aqui especificamente não mostra o que aconteceu depois. Mais pra frente no episódio aqui é mostrado como os irmãos Hiruma e toda a gangue dele foram presos. Mas aqui especificamente só é dito que se passou uma semana, mas tem um probleminha. O dojo continua vazio. A Kaoru, claro, logicamente ela se irrita. E o Kenshin comenta que naquele tempo as pessoas, uma vez que vão embora de alguma coisa, depois que saem de algo, muito difícil essas pessoas voltarem. Hoje em dia meio que é assim também, dependendo do caso. Mas enfim, e a Kaoru, aproveitando essa frustração, traz outra frustração dela, que é a questão da idade do Kenshin. Aqui um alíviozinho cômico, pontual, mas claro, de novo, mais contido do que no mangá. Isso é uma constante aqui nessa série. O Kenshin meio que deixa a Kaoru uma sinuca de bico nessa parte. Porque primeiro ela diz que ele não tem cara de ter 28 anos. Porque 28 seria muito novo para ser um imperialista do tempo do Bakumatsu. Mas ao mesmo tempo ele pergunta para ela se estaria tudo bem se ele tivesse mais de 30. E ela diz que também não. Uma típica adolescente que não sabe o que é da vida. Corta pra rua, o ambiente externo. O Kenshin e a Kaoru estão andando de boa, E ele comenta que não vale a pena ficar apressando as coisas, porque o estilo vai voltar a ser o que era com o tempo. A Kaoru, contrariada ainda, claro. Típica menina, ela tem só 17 anos, então é normal que ela tenha os nervos à flor da pele. Não só a personalidade, mas também a questão hormonal, de mulher. E ela, nessa questão de ficar contrariada e tal, de novo ela reclama que nenhum aluno aparece e que ela tem que ir pro dojo de um amigo, um conhecido para dar aula, porque o próprio Kenshin também não se prontifica a treinar com ela. Ele diz que não é muito fã de usar a espada de bambu, não. E no meio desse bate-boca, aparece o menino correndo, ele esbarra no Kenshin, esbarra direto. E a Kaoru imediatamente pega o menino pelo colarinho e percebe que ele é um batedor de carteira. Trombadinha, como queiram. E ele tinha pego a carteira do Kenshin. O menino já grita, claramente mal educado o cara.
né? Já grita com a Kaoru, chamando ela de feiosa, de bruxa e tal. E a Kaoru, como toda menina, ela fica ofendida e rebate também, já vai na mesma moeda. E aí eles dois ficam nessa briguinha, parecendo dois irmãos. Aí o Kenshin chega pra apaziguar as coisas, ele chega... Não, nada muda o fato de que ele roubou. Ele pega a carteira dele, bota na mão do menino e sai fora, né? O menino fica revoltado por ter sido chamado de menino, né, de garoto, joga a carteira na cabeça do Kenshin, nas costas aqui da cabeça, e ele se apresenta, né? Ele se apresenta como Yahiko Myojin, descendente de um samurai de Tóquio, né? O nosso Yahiko Myojinho, né? Ele argumenta que só pegou a carteira do Kenshin porque ele estava carregando uma espada, né? Ele ficou pensando, então vou pegar a carteira dele para ele ver, para ele não ficar se achando. E o Kenshin comenta que o Yahiko, mesmo sendo criança, ele tem um coração forte, né? Um coração de uma pessoa que meio que já sabe o que é da vida, e pede perdão por subestimá-lo. Uma coisa legal é que o Yahiko aqui ele já é apresentado para o público como um personagem de gênio forte, né? Que dá pra ver que ele também é muito orgulhoso, até como a própria Kaoru, né? Muito orgulhoso da origem dele. Chega e diz de peito aberto, né? Que é descendente de um samurai de Tóquio. Então ele fala isso com orgulho, dá pra perceber o orgulho dessa origem dele na voz dele quando ele fala isso, né? E é uma coisa que ele repete ao longo da série também. E ele faz essa pose de marrento justamente para que as pessoas pensem que ele já é maiorzinho, né? Que ele já tem mais idade. E é por isso que ele fica pé da vida com qualquer comentário que faça a mínima menção à real idade dele, de uma criança, né? Mas mais pra frente vai ficar mais explicado, né? Ainda nesse episódio, né? Aliás, nesse e no próximo vai ficar mais explicado por que ele tem toda essa pose. Tem um motivo bem profundo e eu vou chegar lá. Depois disso tem o Kenshin e a Kaoru continuam caminhando, né? De boa. E a Kaoru pergunta, assim, meio que na avulsa, né? Pergunta onde o Kenshin estava antes de ter ido para Tóquio, né? E ele responde que ficava meio que na doida, indo de um canto para outro, né? Como ele era um andarilho, ele não tinha um destino certo. E a Kaoru fica se perguntando, né? Por que ele agia daquele jeito? Já que a maioria dos ex-imperialistas já tinha largado a espada fazia tempo e tinha virado um monte de político corrupto que abusa do poder. Nem um pouco parecido com o Brasil, né? O Kenshin percebe que a Kaoru estava aérea, né, divagando, e ele pergunta se ela queria perguntar alguma coisa para ele. Ela já percebe, né, muda de assunto e pergunta da espada de novo. O Kenshin diz que ninguém ali tá nem aí, porque até pouco tempo quase todo mundo usava, então ninguém se importava. E depois dessa resenhazinha curta, a Kaoru pede que o Kenshin faça a feira pra ela. Isso é uma coisa que muita gente pode pensar, mas isso é uma coisa irrelevante pra história. E na verdade não. Porque são essas interações que desenvolvem o relacionamento dos dois e também desenvolvem os dois como personagens em si. É por isso que eu gosto de trazer essas interações aqui no vídeo também. O Kenshin sai, né, ele vai fazer a feira. A Kaoru fica observando de longe, e uma carruagem para ali perto dela, né? Aí ela meio que se assusta assim, né? Aparece um cara, né, de dentro da carruagem, claramente uma figura pública, né? E ele meio que pergunta para ela, ainda de dentro, se a delegacia era por ali. A Kaoru responde, né? Ela dá a direção, você segue por aqui, dobra ali e você chega lá. Aí o figurão agradece e a carruagem segue. Ela fica pensando, quem será esse cara, né, pra estar aqui no meio de Tóquio? E o figurão, em pensamento, ele se pergunta, você tá mesmo aqui na cidade? Batosai Himura. Guardem isso, porque daqui a pouquinho isso vai voltar aqui ainda no episódio. E pelo jeito a fofoca voou, né? Voou de Sedex, porque todo mundo ficou sabendo do que aconteceu na cidade em uma semana. Enquanto isso, o Yahiko tá andando por uma via, uma ruela assim paralela, e dois marmanjos aparecem cobrando o pagamento dele, né? O Yahiko diz que ainda não tem e que eles não podem reclamar, porque ele ainda tem tempo até a noite para juntar a grana. Um dos dois marmanjos, né, que é chamado pelo outro de Gasuki, ele chega e já desce porrete assim no Yahiko e até pisa nele.
dizendo que ele tem que calar a boca e pagar o que tá devendo. Pra tu ver, até no Japão dessa época já tinha agiota. Voltando pra Kaoru, ela continua andando de boa, né, caminhando pela cidade, e ela vai percebendo que tem mó galera correndo na direção contrária, né. Aí ela, meio que curiosa, né, pergunta assim pro cara, peraí. Pergunta pra um cara que tava correndo, um aleatório qualquer, pergunta o que tá rolando, e ele responde que a polícia tá prendendo um cara que aparentemente violou a lei de porte de arma. Nem precisa dizer quem é, né? Lógico que o Kenshin se meteu em enrascada de novo, mas dessa vez a multidão se formou para ver o que estava acontecendo, né? E o Yahiko chega para conferir também, de curioso, e logo depois surge um batalhão da polícia, só que gente, com espada na mão, para cuidar do caso. Né? Um oficial chega, né, ele até argumenta que o suspeito não oferecia resistência nenhuma, não tinha necessidade de um esquadrão de elite ali, e que eles podiam dar conta do recado sem problema nenhum. A resposta que esse cara recebe, eu tenho pena desse cara, ele recebe uma coronhada no meio do nariz. Foi brincadeira. Direto do comandante dos espadachins, que chega já todo grandão, todo pomposo, se achando realmente, né, dizendo que ele todo cheio de marra. Dizendo que era imperialista de Satsuma, né, e que um oficialzinho qualquer não tinha direito nenhum de peitar ele. O cara saca a espada e já chega pro Kenshin desafiando. E o Kenshin já diz, ó, eu não fico me mostrando por aí com a espada não, tá bom? Nisso a Kaoru chega pra conferir o que tá rolando, ela tava correndo ali. E aí o comandante percebe que os dois se conhecem, ele saca. Aí o Kenshin até pega pra Kaoru, não vem não chega perto não. Só que aí já era tarde, né? Dois dos subordinados do cara rendem a Kaoru, né? E o laço do cabelo dela é cortado, o cabelo dela fica todo solto. E aí ela derruba tudo que tinha na mão, né? E de novo o tal comandante desafia o Kenshin, agora ameaçando fatiar a roupa da Kaoru todinha, na frente de todo mundo ali. O Kenshin já fica no veneno. Ele já não estava gostando daquela marra toda do cara, mas já ficou no veneno com essa ameaça e perguntou se ele era mesmo da polícia, né? E o comandante responde que era mais do que isso, só para vocês verem como ele se achava, né? Ele era mais do que isso. Ele era um oficial com permissão legal para matar pessoas. Olha o nível da arrogância. O povo ao redor se inflama, né? Começa a falar um monte, que ele não podia ficar se achando só porque era da polícia, que ele era um opressor e tudo mais. E o comandante, claro, como todo totalitário, levanta a carta do desacato à autoridade para dar permissão para os subordinados dele para usar a força e prender todo mundo. E quem oferecesse resistência ia pra vala. Na boa, eu tô achando que a Polícia Federal e um certo careca supremo se inspiraram nesse episódio para aprontar das suas, viu? De qualquer forma, antes que qualquer um fosse ferido, o Kenshin saca a Sakabato e anuncia que ninguém ali ia se ferir, porque agora era com ele. Na delegacia, o tal figurão, né, de antes, ele chega e tá conversando com um cara que dá pra presumir que ele deve ser o delegado local, né? E ele se desculpa, né, porque demorou pra chegar. Ele diz, né, olha, perdão por ter chegado só agora, tinha um monte de coisa pra resolver ainda da Guerra Seinan e só consegui ter tempo pra vir agora. E basicamente ele só foi pra lá pra, pelo que dá a entender, ele só foi pra lá pra discutir o caso do Battousai farsante, né? E também aqui, pelo que ele fala, dá pra entender que ele já conhecia o Battousai, né? De fato. E ele já suspeitava, só pelo que ele ouviu falar, ele já suspeitava que era só um impostor. E o delegado ainda comenta, olha só que interessante, o delegado ainda comenta que ouviu rumores por aí, né, porque ninguém chegou a ver a batalha acontecendo, né, porque os bandidos apareceram na porta da delegacia, todo mundo amarrado, sem ninguém dizer nada. Então, ficou aquela dúvida, né. Mas o delegado ouviu rumores de que quem tinha dado um couro na turma toda do farsante tinha sido o próprio Battousai, o verdadeiro. E nisso um policial chega já meio que abrindo a porta na força, chamando, delegado. E o delegado, pô, eu tô com visita aqui, meu filho, seja respeitoso, pelo menos bata na porta. E o cara, desculpa, é que tem uma emergência e tudo. Aí ele meio que, basicamente ele veio avisado o que estava acontecendo.
O figurão estranha, né, o que estava acontecendo, e o delegado ele explica, não, olha, trocando em miúdos, a tropa espadachim foi criada para lidar com o caso do farsante, mas o problema é que o comandante é um caba bem babaca e é um imperialista de Satsuma. E nessa parte eu quero abrir um parênteses, porque temos um detalhe que ficou totalmente de fora do anime clássico, e uma pena que isso tenha acontecido. Porque no mangá, e em alguns momentos particulares, não é sempre, né, em alguns momentos pontuais, aparece um trecho, né, com uma panorâmica, geralmente é uma panorâmica, com um texto, uma caixa de texto, como se fosse uma narração em off, sabe? Contando o contexto histórico daquela cena específica, né, do que está sendo discutido, né, e todo o pano de fundo histórico por trás daquela conversa ou daquele evento. Essas narrações, eu acredito, para mim, elas são fundamentais para você ter um entendimento mais completo da história de Rurouni Kenshin, sabe? E é por isso que eu acho que o anime clássico ele peca um pouco nesse aspecto, porque ele não traz esse pano de fundo mais aprofundado, sabe? Que tem no mangá e que nessa animação aqui tem de fato. E nessa narração em off que aparece aqui, é contado que os imperialistas, né, no caso, eles eram chamados de Ishinshishi, que numa tradução literal seria patriotas da restauração do japonês, né? Eles eram divididos de acordo com os feudos dos quais eles faziam parte. E deles, os principais eram 4. Tinha Satsuma, Choshu, Tosa e Hizen. E dentre esses 4, Satsuma e Choshu eles se tornaram as facções mais importantes do governo, com Satsuma controlando a polícia e Choshu assumindo o comando do exército. Voltando para a cena, o oficial, né, que entrou na sala assim de supetão, ele informa para o delegado que a tropa espadachim estava levando um pau de um único espadachim. Lógico que o delegado fica espantado, né, porque eles eram a elite da elite da polícia, né, e ele fica, mas então quem é esse cara? E o oficial ele dá a descrição do espadachim em questão, né, que tava dando esse couro. E o figurão de bigode, né, incrédulo, quando ele ouve a descrição, ele imediatamente cai a ficha. É o próprio Battosai. E na mesma hora ele sai, ele vai até o local da confusão e chega bem a tempo de ver o Kenshin dando um couro nos oficiais restantes, sobrando só o comandante. E o Kenshin chega pro comandante de maneira bem magnânima, como é de praxe dele, e ainda diz: prometa que nunca mais vai abusar da autoridade para oprimir o povo, que aí eu me entrego sem problema nenhum. Claro que o comandante se recusa, né, arrogante como só ele, e parte para cima do Kenshin com uma postura bem específica de espada. Mesmo assim, ele perde feio e de maneira humilhante, diante do olhar atônito de todo mundo ali, principalmente do Yahiko. Depois disso, a multidão inteira chega para tentar falar com o Kenshin, momento de celebridade dele, né? E o figurão chega também para falar com ele, né? E de fato, aqui, esse figurão confirma que eles já se conheciam há pelo menos uns 10 anos, porque ele até fala: eu tô procurando por você faz 10 anos. Aí o Kenshin, quando vê o cara, abre um sorriso e ainda chega dizendo assim: deixou o bigode crescer? E ainda o chama pelo nome, né? Yamagata. Ou seja, velhos conhecidos. Aqui já fica claro, eles já se conheciam mesmo, já eram colegas do tempo da guerra. O legal é ver que a Kaoru até se espanta quando ela lembra do nome, né? E ela constata que se trata do general do exército mais forte do Bakumatsu, né? E general-chefe atual do governo Meiji também, né? Aritomo Yamagata. Ele oferece um cargo no exército para o Kenshin. Choshu, né? Como comando do exército, o general-chefe, ele oferece um cargo para o Kenshin, né? Dizendo que está todo mundo esperando a volta dele, né? Só que o Kenshin recusa, dizendo que um assassino não merece uma regalia dessa altivez, né? Dessa natureza. O Yamagata rebate dizendo que as ações dele foram necessárias para o sucesso da guerra e que qualquer detrator seria detido com autoridade política. E seria impossível fazer alguma coisa sem isso, né? E aí o Kenshin dá uma resposta que eu acho ótima. Ele responde que usar autoridade política para fazer esse tipo de coisa só dá brecha para a gente como comandante aparecer, e que mesmo só com uma espada ele consegue proteger as pessoas ao redor dele.
E ele ainda garante: eu sempre fui o mesmo, só deixei de ser um retalhador para virar um andarilho. Aqui a gente tem uma característica muito importante do Kenshin e que ela se mantém consolidada e firme e constante ao longo de toda a história, né? O Kenshin, ele nunca na vida dele buscou poder, influência ou riquezas. Não. Para ele o mais importante é garantir a paz e a felicidade das pessoas na prática, sem demagogia ou discurso, né? Mas o mais interessante é que o último argumento que o Yamagata usa aqui é muito válido também, né? Ele diz que na era Meiji, com a lei de porte de armas, os samurais já não tinham mais valor nenhum. E uma espada sozinha não ia poder fazer nada sem uma autoridade governamental para dar o suporte legal, né? O suporte jurídico que seria necessário para fazer a diferença, né? E esse detalhezinho é muito interessante porque dá para fazer um paralelo com o nosso tempo de hoje. Por um lado, o poder político ele facilita muito a atuação em uma escala grande, em uma escala maior. Por outro, é possível usar as ferramentas que você tem ao seu dispor para atuar no seu entorno e ajudar as pessoas ao seu redor, aquilo que está ao seu alcance. O Kenshin e a Kaoru se retiram, né? E o delegado chega, né? Chega ali perto pro Yamagata, dizendo que, pela reação das pessoas, era fácil saber quem ali estava com a razão, né? E que ele iria fazer vista grossa, no caso do Kenshin. O que o delegado quis dizer nesse caso aqui específico é que ele não ia botar o Kenshin no xadrez por causa da espada dele, né? E é interessante fazer um juízo de valor nesse trechinho aqui. Porque o que acontece? Lógico que o delegado sabe, né, que ele estava indo contra o dever dele, que é fazer cumprir a lei. Lógico que ele sabia disso. Só que ao ver quem é o Kenshin, ao conhecê-lo pessoalmente e testemunhar o caráter dele em primeira mão, ele considerou que não valia a pena tratá-lo como um criminoso da mesma estirpe que os vagabundos da gangue do Ryuma, por exemplo, né? E passou a tratá-lo como uma pessoa realmente diferente, né? Esse é um juízo de valor que é feito ao contrário aqui no Brasil, né? Infelizmente. Mas em países como os Estados Unidos e também o Japão, né? Ainda existem autoridades que se valem mais da justiça divina e da justiça moral do que da humana. Ou seja, presta mais atenção na índole do que na letra da lei. Depois disso tem uma ceninha bem bonitinha de novo do Kenshin com a Kaoru. Ele pede desculpa, né, porque o laço dela foi completamente destruído por culpa dele. E ela diz, não, tudo bem, você pode me ajudar, você pode me compensar ajudando nas tarefas domésticas, né? É uma cena simples, né, bem singela, mas mostra, como eu falei agora há pouco, como a relação deles vai evoluindo de maneira bem natural ao longo da série. Corta pro Yahiko, que está agora zanzando de novo pelas ruas paralelas da cidade, mas dessa vez ele está pensando em tudo que ele ouviu do Kenshin naquele dia, né? E nisso ele vê uma carteira caída no chão ali, e ele olha pra frente e vê que é de uma velha, distraída, deixou a carteira dela cair. Ele se lembra das palavras lá do marmanjão, do Gasuki, né? E aparentemente ele vai e pega a carteira. Quer dizer, quando a mão dele se aproxima da carteira, a cena corta, né? Fica subentendido que ele pegou a carteira. De volta ao dojo, o Kenshin volta da feira, e ele, quando ele vai se curvar assim, né, se inclinar assim para colocar os baldes ali no alpendre, ele deixa a carteira dele cair, um descuido mesmo. E ao ver a carteira caída, ele se lembra do Yahiko, né? E ele fica pensando, né, que se os tempos fossem os mesmos de quando ele era jovem, o menino seria um ótimo samurai, né? Só que enquanto ele fala isso, aparece o que o Yahiko realmente fez com a carteira da velha. Ele devolveu para ela, né? E aqui mostra um lado do Yahiko que não tinha sido mostrado ainda. Ele tem um coração bondoso. E mesmo sob a ameaça, né, de acontecer alguma coisa, se ele não levasse dinheiro para o agiota, ele não roubou a carteira, né? Daqui a pouquinho, ainda aqui nesse vídeo, vai ser explicado por que ele tinha virado um batedor de carteiras. Aguenta aí, já chega lá. Enquanto isso está rolando, né, já tinha passado essa ceninha da carteira da velha, e o Yahiko tá à beira de um riacho, sentado mesmo, né?
Esse cenário do riacho vai aparecer com uma certa frequência aqui no anime. Aí ele se levanta, pega um galho que estava ali perto e começa a manejar o galho como se fosse uma espada, né? Possivelmente, né, inspirado pela habilidade que ele viu do Kenshin. E nisso os marmanjos, né, de antes, o Gasuke e o Capanga, né, o outro Capanga junto com ele, eles aparecem cobrando a grana de novo. E agora, como já está anoitecendo, de fato meio que chegou a hora de pagar. Só que dessa vez o Yahiko diz de cara que não tem nada e que está saindo fora dessa vida de batedor de carteira. Só que tem mais. Ele anuncia também que está caindo fora da Yakuza. Pois é, ela mesma. Ele acabou se metendo com meio que o CV e o PCC do Japão. Muita gente já deve ter ouvido falar da Yakuza, né? Principalmente em filme, série, livro, enfim, né? Mas o que provavelmente pouca gente sabe é que essa máfia já existia nessa época, né? 1868 mais ou menos, a Yakuza já existia, né? E a Yakuza dessa época foi meio que o berço do que a máfia é nos dias de hoje. De volta à cena, o tal do Gasuke começa a espancar o Yahiko, né? Que fica firme na decisão dele, desafia o cara, mesmo sabendo que pode morrer na mão dele daqui pra ali. E detalhe que o Yahiko cospe sangue nessa cena. Coisa rara nos animes atuais. E com essa cena o episódio 2 se encerra. E agora a gente entra no episódio 3, que o título é Estilo Kashin Renascido. A Kaoru tá voltando pra casa, provavelmente foi pro dojo do conhecido dela da aula, e ela vê de longe o Yahiko sendo levado pelos dois mafiosos, né? Ela já fica meio cabreira. Eles levam o Yahiko para uma casa que tem escrito na porta, né, Kanto Shuegumi. Aparentemente é o nome dessa facção da Yakuza. Só que tem uma curiosidade aqui. Esse nome, né, Kanto Shuei, na verdade, provavelmente, né, eu não tenho como confirmar, mas pode ter sido uma brincadeira do autor de Rurouni Kenshin com a editora que publicou o mangá. Pra quem não sabe, o Rurouni Kenshin, o mangá, ele foi publicado pela Shueisha. E ela fica localizada em Tóquio, que por acaso fica localizado na região de Kanto. Ou seja, Kanto Shuei. Uma referência, meio que uma referência, né, à editora. Voltando pro episódio, o Gasuke tá descendo pau, descendo a porrada no Yahiko, dá uma surra mesmo. Só que dessa vez, eles estão dentro da casa. E dessa vez quem para o Gasuke é o chefão mesmo daquele grupo. O sujeito, que parece que tem espinha no nariz inteiro, ô bicho feio do caramba, ele fala pro Yahiko que na era Meiji quem manda é o dinheiro, né? E que honra não faz grana pra ninguém. Por isso que os samurais de antigamente agora só estão tomando na fuça. Além disso, tinha muita esposa e filha de nobre virando do job. Entendam, vocês entendem o que isso quer dizer. E ex-samurais viraram ladrões e começaram a montar quadrilhas, né, para sair roubando do povo. O cara oferece pro Yahiko a chance de ser um dos capangas dele, né? E se ele se esquecer que nasceu de família de samurai e aprender a viver como um deles. Só que o Yahiko, ele é muito orgulhoso, né? Aquele orgulho e honra de samurai mesmo, continua firme e recusa a oferta do cara. O Gasuke responde dando outra bomba nele, e o Yahiko cai, e dessa vez os outros cupinchas, né, se enchem, né, de coragem, vão pra cima e começam a pisotear o pobre do menino, que fica lá querendo se proteger e tal. É uma cena bem pesada. Mas aqui especificamente não tem, essa parte da cena não tem sangue, no mangá tem bastante. Mas mesmo assim é uma cena bem pesada, né, de maus tratos e tal, agressão a vulnerável e tudo mais. E dessa vez, enquanto isso, o chefe está só enchendo a pança do lado, né, com comida boa, lembrando um pouquinho o cara que se achava bem maduro. E o Gasuke, né, continua batendo também, só que dessa vez ele começa a tripudiar, dizendo que foi o chefe deles, né, que pegou o Yahiko para cuidar depois que os pais do menino morreram. E aí ele segue, né, falando do pai de Yahiko, dizendo que era um pé rapado, que não tinha onde cair morto, e que a mãe era só uma vagabunda qualquer. E aqui a gente fica conhecendo o passado de Yahiko, né. O pai dele era um samurai honrado, não concordava com o que o exército imperial pregava, né, e se opôs.
né, fazendo parte de uma... E ele se juntou a uma tropa de infantaria de choque que o Shogunato criou, que ficou sendo conhecida como Shougitai. E naturalmente, né, graças a isso ele acabou morrendo em combate. Já a mãe dele, né, sem ter como sustentar a si própria e ao filho, num ato de desespero, aparentemente, não é confirmado pelo próprio, claro, mas aparentemente ela acabou sendo forçada a vender o próprio corpo para ter condições de criar o Yahiko. E com isso contrai uma doença, muito provavelmente uma DST, que infelizmente a levou a óbito depois. O Yahiko, claro, no veneno, porque mexeu com o pai, meu filho, é treta. Mexeu com o pai e mãe é treta. Aí o menino, claro, viu o bicho, né? Ele literalmente, sem brincadeira. Essa cena é ótima porque, sem brincadeira, o Yahiko, ele morde o saco do Katsuki. Sem brincadeira. No mangá, aqui no anime eles tentam, entre aspas, censurar um pouquinho. Mas no mangá, fica bem visível que ele morde o saco do cara. O Katsuki logo, lógico, cai, né, com a dor, que é a região mais sensível do homem, fisiologicamente falando, pelo menos, claro, né? E ele grita, né, falando dos pais dele, grita que não vai perdoar ninguém que insulte a memória dos pais dele. O Katsuki se enfesa, se levanta, né, e já vai partindo pra cima, e nisso alguém chuta a porta da casa pra cima dele. E quem é? Kenshin. O Kenshin se apresenta e dizendo que ninguém vai ajudar, porque ele pôs todo mundo pra dormir, né, e que ele veio pra buscar o garoto. O Katsuki se levanta, tenta atacar, e o Kenshin, num golpe simples e rápido, deixa o Katsuki que nem o Gorei Hiruma no primeiro episódio, ao contrário, né? Porque no caso o Hiruma ficou com a cabeça enfiada no assoalho e o Katsuki ficou com a cabeça em cima do telhado. Avestruz ao contrário. Em seguida, o Kenshin ele oferece para o chefão daquele grupo ali a chance de simplesmente libertar o menino e ser poupado da vergonha de ter o grupo completamente desmantelado, né? O olho dele é interessante porque o olho dele fica assim, dá medo. No anime nem tanto, mas no mangá o olho dele, como ele é desenhado, dá medo, sinceramente. Você olha para os olhos dele e tem a nítida sensação de que ele quer te matar. Infelizmente o anime ele não conseguiu passar a mesma sensação de terror, né, aterrorizante que o mangá passa, né? Mas a intenção, né, acabou dando certo. E o cara, né, o chefão, se cagando de medo, aceitar a oferta. O Kenshin se vira para Rico, né, para ajudá-la a se levantar, pedindo desculpas pela demora, né? E dá para entender, porque o Kenshin teve que ir de porta em porta do grupo procurando, coitado. O Yahiko diz que não pediu ajuda de ninguém, podia ter lutado sozinho, podia ter se virado ali. E o Kenshin, né, pede desculpas e que, como uma forma de se desculpar, ele pede para tratar das filhas do Yahiko. Aí ele simplesmente bota o Yahiko nos ombros e sai fora dali. Os capangas se preparam para ir atrás dos dois, só que o chefão avisa para parar, porque aquele ali sim era um retalhador de verdade, não era um assassino de máfia. O Kenshin tá aqui, com o Yahiko no ombro dele, e o menino resmunga, chora, né? É interessante porque não só a animação, como a voz de Yahiko dá pra perceber que aquele choro na garganta, sabe? Essa cena é dramaticamente muito boa, né? E ele resmunga, né? Dizendo droga, droga, droga. Aí ele diz que não, eu quero ser forte pra não precisar nunca mais da sua ajuda, pra poder defender a honra dos meus pais sozinho, né? É uma cena muito comovente, né? Porque mostra que o Yahiko ele foi pro caminho errado por desespero para se manter, mas ele odiava aquilo ali, ele odiava a vida de batedor de carteira, né? Porque a honra e o orgulho dele de samurai gritavam ali dentro, então ele estava naquilo ali se odiando, se sentindo um lixo, né? E mesmo ele sendo fraco, ele queria se tornar forte para defender e proteger, não para agredir. Em outras palavras, o Yahiko ele é um símbolo de masculinidade na essência. E detalhe, ele só tem 10 anos. E é mais homem do que muito homem desconstruído de 20 anos ou mais por aí hoje em dia.
Voltando, o Kenshin chega no dojo, levando o Yahiko aqui no ombro dele, e a Kaoru tá na porta, né, preocupada, né. E quando ela vê o jeito que o Yahiko tá todo quebrado, ela sugere mandar ele pro médico. Ali o Kenshin apresenta a Kaoru e diz que ela vai ser a instrutora do Yahiko dali pra frente, por espanto dos dois que, claro, não sabiam de nada, né. E aqui é interessante porque o Kenshin ele diz uma frase muito boa. Agora tudo vai depender do seu esforço. Eu me dei o trabalho de preparar tudo para você, então torne-se tão forte quanto você puder. Ou seja, aqui o Kenshin fez o famosíssimo papel do QI, ou seja, quem indica, né? Colocando a oportunidade na mão do Yahiko e agora ele vai ter que ralar para fazer valer a pena. Fantástico, simplesmente fantástico, uma aula mesmo de moral, né? Moral e responsabilidade. Amanhece. A Kaoru tenta começar a primeira aula, mas o Yahiko, orgulhoso que só ele, totalmente insubordinado, porque ele acha que a Kaoru é fraca. Ele nunca viu a Kaoru lutando, né? Então, difícil ele sentir autoridade nela, né? E como os dois têm gênio forte, ficam se bicando direto, né? Já sabe daquela frase, né? Dois bicudos não se beijam? Pois é. No caso aqui, dois bicudos não se entendem. E nisso, tem um flashback, né? Mostrando um monte de curioso, umas 15 pessoas mais ou menos, indo atrás do dojo depois da fofoca da luta do Kenshin com a tropa espadachim, né? O problema é que na cabeça desse pessoal, o Kenshin, como ele estava no dojo, pela lógica ele deveria ser também um praticante do estilo. Só que ele esclarece para todo mundo dizendo que não só ele não é daquele estilo, como também não tem a intenção de ensinar ninguém. Então que quem estivesse ali procurando por ele podia ir embora. E para surpresa de ninguém, todo mundo sai fora. A Kaoru, claro, fica remoendo isso, como remoeu no começo do segundo episódio. E o Kenshin argumenta que gente curiosa não aguenta nem 6 meses de treino direito. E olhe lá se aguentar tudo isso, né? E vale mais a pena ir treinando aos pouquinhos uma pessoa que queira levar o treinamento a sério, né? O Yahiko diz, né, ainda diz que ele quer ser forte, e que ele veio ali para ser forte e por isso ele pede para o Kenshin ensinar o estilo dele para ele. O Kenshin repete, né, que não pretende ensinar o estilo Hitemitsugi para ninguém e que ele tá ali só como um supervisor mesmo. Corta para a cidade, tem 2 meninos, né, 2 rapazes correndo, né, de outros 2 marmanjos que pela roupa só podem ser de outra gangue. Aliás, o Ron e Kenshin tem gangue pra caramba também, principalmente nesse comecinho, talvez até mais do que o Yu Yu Hakusho. Enquanto isso, Yahiko some da vista da Kaoru e ela fica procurando por ele pela casa e fica resmungando, né? Moleque mais boca suja, o que Kenshin viu nele e tal. Aí o Yahiko vem, né? Aparece, dizendo que prefere treinar sozinho. E que ele fica se. E ele pergunta, né? Manda real, por que nenhum aluno antigo voltou para treinar depois que o nome do dojo ficou limpo, né? Isso deixa a Kaoru bem mal. Porque ela lembra, né, que o dojo ficou vazio e isso deixou o Yahiko meio mal também. Ele percebe que ela ficou mal e ele mesmo fica mal por isso. Aí os 2 fugitivos chegam, né, pedindo ajuda, né, gritando pelo nome da Kaoru. Ela os reconhece, pergunta o que aconteceu e o Kenshin chega perto também para saber o que está acontecendo. Mas assim que ele chega perto dos 2, ele já fica meio cabreiro com alguma coisa que ele percebeu. Guarda esse detalhe, daqui a pouco vamos falar dele. Os 2 marmanjos lá de roupa estranha já chegam ali querendo briga. A Kaoru se apresenta, né, para defender os fugitivos, referindo-se a eles 2 como seus ex-alunos. Os 2 marmanjos não querem saber, eles partem para cima e a Kaoru cuida dos 2 assim num piscar de olhos, sem nem levar dano. E com isso ela mostra que ela também é forte, ela também é bem forte. Ao contrário do que o Yahiko pensava. E aliás, a Kaoru não é a instrutora interina do estilo à toa, gente. Ela é badass pra caramba. Claro que o Yahiko fica surpreso, né, vendo a Kaoru em ação, porque não esperava que ela fosse habilidosa daquele jeito. E aí ela pergunta de novo para os 2 ex-alunos o que aconteceu. E eles enfim explicam. Eles disseram que toparam com uns bêbados arruaceiros arrumando confusão na cidade e tentaram impedir que a coisa escalasse. Aí veio a gangue toda, começou a ir atrás deles e eles fugiram. Mas o mais legal
A cara do Yahiko nessa hora é sensacional. Ele fica com aquela cara de... Tá brincando com a minha cara? Nisso aparece a gangue toda atrás. E como os dois tinham falado, né? E a Kaoru percebe a desvantagem numérica, claro. E manda todo mundo pra dentro do dojo, né? Já dentro, tudo fechado, porta, janela, o escambau. A Kaoru lembra que aquela gangue ali, na verdade, é quase como se fosse um exército de bandidos, chamado no japonês Hishimangurentai. E como eles não tinham limite, conseguiam ser piores do que os mafiosos, né? E com o Kenshin fazendo a feira, eles estão numa desvantagem séria naquele momento. Aí os ex-alunos perguntam o que é que eles deviam fazer naquele momento ali para resolver aquele problema. E o Yahiko, já afrontoso, né, já cabreiro, ele diz: não, vocês vão desfazer a cagada que vocês fizeram. E a Kaoru diz: não, eles não têm culpa do que aconteceu. E o Yahiko já expõe o que deixou ele cabreiro antes. Naquele momento em que ele chegou perto dos dois, que eles estavam ali sentados e cansados, né, ofegantes, ele acabou sentindo um bafo de saquê, que é o equivalente da nossa cachaça, né? E nisso ele deduziu que, na verdade, os bêbados fazendo arruaça eram eles próprios, e que foram atrás de briga depois com os caras da gangue Hishiman, né? E aqui a gente tem um exemplo, eu acho essa cena muito boa também, porque aqui a gente vê um exemplo bem logo cedo de como o Yahiko, de fato, ele era um samurai nato. Porque até a sagacidade ele tem desde cedo. Ele acertou na mosca o que tinha acontecido só pelo bafo dos caras. A Kaoru, né, fica decepcionada, claro, qualquer um ficaria, ao ver que a verdade era o que o Yahiko tinha dito, ele tinha razão, né? E nisso, a porta é simplesmente arrombada pelo pessoal do Hishiman, graças a um canhão de madeira. Aqui vem uma narração em off, né, explicando sobre o canhão, né, sobre o potencial dele e tudo mais. E o líder da gangue diz que vai se vingar pelo braço quebrado de um dos capangas dele. E nessa Kaoru deduz que os ex-alunos dela brigaram com espada enquanto estavam chapados, né, enquanto estavam mamados, e quebraram o braço do cara. E o Yahiko chega assim, sendo a marreta da realidade, né? Dizendo que os dois eram ainda piores do que os Hishiman. E por serem ex-alunos, eles não tinham direito nenhum de voltarem para lá pro dojo, depois de saírem correndo com o rabinho entre as pernas por causa do farsante. O líder do Hishiman toma a frente, né? Dizendo que ninguém ali vai escapar. E o Yahiko já ia meio que rebater. Mas a Kaoru, num gesto, pede para ele parar. E ela mesma resolve assumir o BO. Dizendo que mesmo sendo ex-alunos, ela ainda é responsável pela espada que eles usaram. Ela se vira pro Yahiko e diz para ele que se ele quiser mesmo ser forte, pode treinar onde quiser e que ele deve, lógico, se esforçar para isso. Aqui é aquele momento clássico de todo anime shonen, um momento clichê, o sacrifício, com direito à despedida e tudo mais, né? E quando bem executado essa cena sempre funciona. E aqui também funciona. Tudo bem que não é um grande vilão, não tem aquela ameaça de morte mesmo, assim, aquela coisa realmente inevitável, digamos assim, né? Não é final de saga. Mas mesmo assim, a animação ainda consegue trazer um certo peso e uma certa solenidade para essa cena aqui, sabe? Da forma como ela é feita, o texto usado, a expressão dos personagens, né? A própria trilha sonora pontua muito bem isso também aqui nesse anime. E a Kaoru avança, né? Ela avança, o Yahiko até fica com aquela cara de eu não acredito que ela vai fazer isso, né? E aqui dá pra ver que o Yahiko já tá realmente vendo a Kaoru de outra forma, né? Ele enxerga nela um valor que ele não tinha enxergado antes, porque ele tá vendo que a Kaoru não é uma menininha, né? Uma menininha mimada ou coisa do tipo, não, ela era uma guerreira mesmo, valores de samurai como ele mesmo tinha. Então aqui a gente pode dizer que ele meio que identificou nela uma pessoa como ele, né? E isso acabou despertando no Yahiko um respeito pela Kaoru. Isso vai fazer toda a diferença daqui a pouco. Aí ela chega, se apresenta de pé pro líder da gangue
E ele, de um jeito bem depravado, né, até lambendo os beijos, ele avança. Mas Yahiko chega na voadora, lindomar mesmo, e acerta o olho do sujeito, né? Aí quando ele cai no chão, ele diz: não fiquem pensando que eu vou ser igual aos outros dois, não. Eu não vou deixar você assumir a culpa disso aqui. O líder meio que se levanta, né, com dor, fica no veneno, fala que vai matar todo mundo. E nessa hora, finalmente o Kenshin chega, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas que canhão de madeira já era demais, né? E que era para eles pararem o que estavam fazendo. O líder, claro, né, se achando, e também no veneno, ele dane-se, o que é que você veio fazer aqui? A gente tem esse canhão, e manda os capangas dele darem um tiro no meio da força do Kenshin. E este simplesmente saca a espada e um corte vertical corta a bala do canhão em duas partes. E ele ainda tira uma onda, né, dizendo que a lâmina da Sakamoto corta tudo, menos gente. E de novo ele avisa pra gangue dar o pé dali. E pelo menos dessa vez eles escutaram, né? Depois que já tá tudo ok, o pessoal explica pro Kenshin o que aconteceu enquanto ele esteve fora, e ele, mais uma vez, sendo magnânimo como ele costuma ser, ele diz para os dois ex-alunos que eles podiam ir para casa e para eles esquecerem que tinham sido alunos dali e nunca mais usaram uma espada na vida. E quando eles estão indo embora, né, a Kaoru ainda diz assim para um deles, né, que estava com a mão no ombro assim, ela diz para ele procurar ajuda médica para tratar do ombro machucado. Eles vão embora, eles entram no dojo, e a Kaoru olha para as plaquinhas, né, dos nomes e fica se lamentando pelo que aconteceu, né? E o Kenshin chega para ela e dizendo que, por melhor que seja a intenção de uma pessoa, tem horas que o santo não bate e não tem o que fazer, né? Infelizmente é assim que a vida anda. Só que o Yahiko entra, né? Legal que ele entra de uma forma até bem respeitosa. Ele chega, faz uma reverência, e ele chega pra cá dizendo assim: não, eu não vou ser que nem esses dois, né? E vou aceitar ser seu aluno, porque pra ser forte que nem o Kenshin, eu vou ter que chegar no seu nível primeiro. E aí ele diz pra Kaoru pra limpar a bagunça que ficou ali mesmo, para que ele possa treinar direito. E com isso o episódio termina. Uma coisa interessante em relação a esses dois episódios aqui é que, na verdade, eles condensam 3 capítulos do mangá. O segundo, o terceiro e o quarto episódios. Porque eles pegam o episódio da tropa espadachim da polícia, que é o capítulo 2 do mangá, pegam a estreia do Yahiko, que é o capítulo 3, e a história do Rishiman, que é o capítulo 4. Né? Aqui no anime da Crunchyroll, eles pegaram o capítulo 2 e a primeira metade do 3, juntaram os dois e fizeram o segundo episódio, e a segunda metade do capítulo 3 com o 4, eles condensaram para fazer o terceiro episódio. E sinceramente, eu gostei dessa mudança porque essa mudança foi feita, essa adaptação foi feita de uma maneira coerente, né, de uma maneira coesa. Não ficou uma coisa artificializada. A mudança foi feita de uma maneira que a linha dos acontecimentos ela não foi quebrada, né? Por mais que a ordem não seja exatamente a mesma, porque os eventos meio que se interconectam, mas a forma como eles são conduzidos, ela consegue passar a mesma atmosfera do mangá, principalmente em relação à questão do Yahiko, ele vendo a luta. Porque o que acontece? No mangá, o Yahiko ele resolve cortar laços com a Yakuza só com a frase que o Kenshin fala pra ele, né? De mesmo tendo o corpo de uma criança, tem o espírito de uma pessoa grande, de uma pessoa já adulta. E só essa frase do Kenshin já é suficiente no mangá para que ele resolva mudar de vida. Aqui no anime não. Aqui no anime, nesse anime da Crunchyroll, a frase já deixa o Yahiko balançado. Mas só depois de ver o Kenshin em ação, e também de ouvir
o ponto de vista do Kenshin, a forma como o Kenshin pensa, os valores do Kenshin, ele resolve mudar de vida. Ou seja, é uma mudança, né? Aqui no anime, a inspiração que o Yahiko tem no Kenshin é anterior ainda, porque ele entende os valores do Kenshin antes mesmo de ser resgatado. Ou seja, são esses valores que o Kenshin tem, não só uma frase, são os valores do Kenshin que fazem ele querer mudar de vida. Então, essa adaptação, eu achei uma adaptação boa nesse sentido. Porque ela consegue criar a conexão entre eles de uma maneira que, dependendo do ponto de vista, pode ser ainda mais profunda. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Outras pessoas podem achar diferente. Mas eu entendi dessa forma e eu gostei dessa mudança. Eu achei que foi bem interessante a forma como eles conduziram, né, esses 3 capítulos de maneira condensada, né, em 2. E ficou interessante porque a conexão entre eles ficou ainda mais profunda da forma como ela foi conduzida aqui no anime. Infelizmente, porém, em matéria de animação e traço, esses 2 episódios, o 2 e o 3, eles ficam abaixo do primeiro. O primeiro episódio ele ainda tem um traço interessante, que, como eu falei no vídeo introdutório da resenha de Rurouni Kenshin, o traço ele remete um pouco ao traço atual do Atsuki. Mas infelizmente nesses 2 episódios, no 2 e no 3, o traço ele fica feio e mais genérico do que próximo do Atsuki, né? E fica feio, infelizmente fica bem feio, né? Muito abaixo da qualidade do traço do autor e também do traço do anime de 1996. Então, infelizmente nesse aspecto os episódios 2 e 3 do anime da Crunchyroll perdem, mas, né, eles ficam ainda mais abaixo em matéria de qualidade, né? O roteiro muito bom, né? Seguindo o mangá quase que à risca, mas trazendo adaptações que, na minha opinião, conseguem deixar a história ainda melhor, em questão de peso dramático, né? E, lógico, o elenco de vozes muito bom, né? As vozes são muito boas, né? Principalmente dos protagonistas, né? E em matéria de trilha sonora, a trilha sonora é boa no sentido de imersão emocional. Claro que a ambientação histórica é zero nesse anime aqui em relação à trilha sonora. Agora, a imersão emocional ela consegue ser alcançada, né? Apesar da falta da imersão histórica, do contexto histórico que o anime de 1996 conseguia fazer de maneira bem primorosa. E é isso, né? Aqui eu fiz esse vídeo para fechar, deixar bem fechadinho esse mini arco assim da introdução do Yahiko no time. E na próxima, né, no próximo vídeo, eu vou trazer a vinda do Sanosuke para a história, né? Trazer como o Sanosuke entra, como ele conhece o pessoal, né, o Kenshin e o Yahiko, né? E também todo o drama que ele vive, todas as camadas por trás das motivações dele, porque o Rurouni Kenshin tem muito disso, tem muita carga dramática, muito peso, os traumas de cada personagem e a própria filosofia também, que os combates aqui são extremamente filosóficos. Todos são muito filosóficos, né? Principalmente os com personagens grandes, né? Com importância maior na trama. Então, se inscreve, como eu já falei no começo, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e dá hype para não perder os próximos vídeos. E no mês que vem vamos trazer o Sanosuke aqui para a mesa. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.